Vamos adiante, pessoal. Aposentadoria por tempo de contribuição do professor. Assim como para servidores públicos, as regras de aposentadoria para professores são um pouco diferentes das demais. Esse tipo de aposentadoria é válido para contribuintes que trabalharam na rede de educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio. Os professores precisam comprovar 30 anos de contribuição e as professoras 25 anos. A comprovação da atividade de professor poderá ser feita da seguinte forma: através dos registros da carteira de trabalho, complementados quando for o caso por declaração do estabelecimento de ensino onde foi exercida a atividade, sempre que necessário essa informação para efeito de sua caracterização. Informações constantes no CNIS ou certidão de tempo de contribuição, CTC, nos termos da contagem recíproca para período em que esteve vinculada ao regime próprio da Previdência Social. A comprovação do exercício da atividade de magistério na forma dos itens acima é suficiente para o reconhecimento do período trabalhado para os fins de concessão de aposentadoria do professor, presumindo-se a existência da habilitação, de diploma, no caso. Do valor do cálculo, que é o que interessa. A aposentadoria do professor e a nova fórmula de cálculo após a reforma de novembro de 2019. Até a reforma da Previdência, o período base de cálculo da aposentadoria do professor era apurado da seguinte forma: utilizava-se 80% dos maiores valores do salário de contribuição, excluindo 20% das menores. Pois bem, essa exclusão dos 20% das menores salários de contribuição elevava a média simples, contudo, os professores que se aposentarem após a reforma estão sujeitos à nova fórmula de cálculo, que, ou seja, a média do salário de contribuição de todo o período, 100%, desde julho de 94. Não haverá mais exclusão dos 20% dos menores valores, e o que prejudica o valor na média. Após encontrar o valor da média menor que antes da reforma, aplica-se um coeficiente de cálculo. O coeficiente corresponde a 60% da média, acrescido 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição, que exercer o tempo de 15 anos de contribuição para a professora e 20 anos para professores. Os professores poderão obter o percentual de 100% da média apenas quando completarem 40 anos de tempo de contribuição e as professoras quando completarem 35 anos de contribuição. Eu estou reforçando falar sobre cálculos em cada aposentado tipo específico de aposentadoria, para não gerar dúvida, mas basicamente o cálculo vai ser para todos, mas eu gosto de frisar nos cálculos, porque muito se ouve falar na aposentadoria, que tipo de aposentadoria, vão me aposentar, qual tipo de aposentadoria, mas qual que é o valor do cálculo, que é o que interessa ao final, tá? Pode ser prolixo, redundante, mas é importante frisar e não ter dúvida, ok? Aí tem algumas questões aqui que é comumente dúvidas. Qual a diferencial da aposentadoria do professor? O professor tem direito a se aposentar mais cedo, sendo necessário 30 anos de contribuição para homens, 25 anos para a mulher. Além disso, ele pode acumular 2 ou mais aposentadorias. Esses são os diferenciais. E como funciona a acumulação de aposentadoria? Os professores podem se aposentar pelo INSS, mas continuar exercendo atividade no município, estando então se aposentar pelos regimes próprios dessas esferas. Ou seja, a pessoa pode trabalhar numa escola particular e pode trabalhar num regime público, no caso de escola do Estado, que seja da Prefeitura. Ele pode somar lá a aposentadoria do Estado, do INSS e do regime próprio, também pode. O INSS no sentido geral e do regime próprio. O professor universitário deixou de ser contemplado com a aposentadoria por tempo de contribuição, após a Constituição de 98. Porém, se cumpridos todos os requisitos até em 98, o trabalhador terá direito a requerer a aposentadoria a qualquer tempo, observada a legislação vigente na data em que implementar as condições para ter esse direito ao benefício. Outra dúvida: professor com 2 matrículas no magistério pode se aposentar sem perdas? Quando o professor está afiliado ao regime próprio da Previdência Social,
nas duas matrículas, não tem problema, não terá perdas. O tempo de trabalho em duas matrículas não contará em dobro. E é importante ter em mente que, ao utilizar o tempo de uma matrícula em um cargo, não poderá seguir nele. Isso ficou expresso com a reforma. O professor concursado que seja afiliado ao INSS, nesse caso é preciso muito cuidado na hora de se aposentar, pois a maioria dos municípios nega o direito à complementação da aposentadoria. Isso exige especial cuidado nos períodos anteriores à reforma da Previdência, principalmente para quem já pediu a aposentadoria. Na aposentadoria de professor, se tenho tempo em atividades distintas ao magistério, posso somá-las? Não. O professor tem uma regra especial da aposentadoria, tanto antes quanto depois da reforma da Previdência. No caso de direito adquirido, há uma diminuição de 5 anos no tempo para a aposentadoria e idade, desde que sejam cumpridos todos os anos efetivamente em sala de aula. Assim, se faltar um mês, já não tem como obter essa vantagem e o tempo ao ser cumprido deve ser de qualquer outro trabalhador. Também não existe conversão de tempo de professor para normal. Essa regra de se ter o tempo exclusivo como professor também vale para as regras depois da reforma da Previdência, tanto para a regra geral dos professores quanto para as regras de transição. Porém, é bom sempre apresentar todos os tempos de trabalho que possui, pois depois de uma segunda etapa da concessão do benefício, esse tempo ajuda a aumentar o valor. Tenho períodos trabalhados em escola pública e em escolas particulares. Posso juntar os períodos contribuídos para complementar o tempo de aposentadoria ou devo buscar duas aposentadorias? Existem regras para contar o tempo trabalhado em regimes previdenciários diferentes, mas é permitido sim. Porém, o tempo de contribuição não pode ser concomitante e não pode ser usado o mesmo período contribuído duas vezes em regimes distintos. Assim, essas variações trazem opções diferentes aos professores, que acabam gerando resultados financeiros diferentes. Às vezes, eles são extremamente diferentes. Isso é justamente por isso que merecem uma atenção maior e um bom planejamento previdenciário. E é isso. Basicamente, falar sobre a aposentadoria do professor se conclui dizer que é diferente ao tempo de contribuição e aos detalhes dos cálculos. Ok?